Salmo de número 92 nos diz o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, convidando a você que nos assiste, que nos acompanha, a adorar a Deus, a bendizer o nome do nosso Senhor. Vamos cantar nesse momento, vamos louvar ao nosso Senhor com esse cântico. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Mais precioso que vem do nosso Senhor.
curve a sua fronte, feche os seus olhos para uma palavra de oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez nós nos reunimos para o louvor e adoração do Teu grande e poderoso nome. Ainda que estando, ó Deus, cada família nos seus lares, mas que juntos, ó Deus, possamos nos sintonizar no Senhor e apresentar aqui, ó Deus, o louvor e adoração que só o Teu nome é digno. Ó Pai, que o Senhor se alegre com as nossas vidas e que os nossos queridos, onde quer que se encontrem, que nesse momento se junte e como um único povo, como ovelhas do Senhor, desejamos adorar e a Te bendizer. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Vamos continuar cantando, louvando ao nosso Senhor com mais um cântico. Tu és a minha luz, a minha salvação. Tu és a minha luz.
vamos, nesse momento, convidar você também para um momento de oração, um momento de intercessão. E você pode aí mesmo na sua casa curvar sua fronte e interceder por aqueles irmãos, pela nossa igreja, pelo nosso país, e também agradecer a Deus pela nossa vida, pelo nosso sustento, por tudo que o Senhor tem nos dado. Olhe aí mesmo, faça a sua oração. Senhor, recebe a oração do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, hoje, comumente é o dia que nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, e muitos têm feito, têm entregado seu dízimo através do depósito em conta bancária. Outros, os diáconos estão recolhendo, e nós queremos agradecer a Deus pelo sustento, por tudo que o Senhor tem nos dado, e o nosso dízimo é apenas a expressão de que nós adoramos e cultuamos a Deus pelo tanto que o Senhor tem nos dado. Por isso eu quero convidá-lo nesse momento a cantar o hino de número 172, Chuvas de Bênçãos, hino de número 172. Chuvas de Bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor os verão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras
poucas rogamos a chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos do céu, tantas nós já recebemos, poucas rogamos a Deus. Nossa gratidão a Deus pela sua vida, por podermos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, e que o Senhor seja sempre honrado e glorificado. Nós vamos continuar ainda o nosso louvor, cantando mais um cântico. Cante conosco, nos acompanhe nesse louvor. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 20. Eu farei a leitura a partir do versículo de número 24 até o versículo de número 29. Evangelho segundo João, capítulo 20, a partir do versículo de número 24. Que fala sobre a alegria do reencontro que continua. João capítulo 20, a partir do versículo de número 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus queridos irmãos, essa história é uma história bastante conhecida por causa da postura de Tomé frente ao anúncio da ressurreição. E por essa postura ele foi estigmatizado como um homem que precisa ver para crer. Essa postura, essa atitude, essa conduta, sem dúvida nenhuma, é completamente incompatível com a fé cristã. Mas, para entendermos esse texto, devemos voltar um pouquinho no tempo, quando Jesus foi aprisionado. E na semana do aprisionamento de Nosso Senhor, a maioria dos apóstolos se dispersou. Eu disse a maioria, não todos. João, discípulo amado, por exemplo, estava diante da cruz ao lado de Maria. Acontece que depois da crucificação, da morte de Jesus, no terceiro dia, aquelas mulheres vieram do túmulo de Jesus com uma mensagem esplêndida, formidável, maravilhosa, dizendo que o Senhor não estava lá. E quando Pedro fica sabendo, e então o colégio apostólico, eles se reúnem, eles se concentram, se organizam novamente, mas acontece que Tomé não estava presente naquele terceiro dia.
é difícil saber por que Tomé não estava presente. Alguns dizem que talvez o medo da situação, e por causa do medo ele então se distanciou naquele momento em que os apóstolos se dispersaram, e é possível que naquele distanciamento ele não soube do anúncio daquelas mulheres que vieram do túmulo de Jesus naquela manhã, na manhã da ressurreição. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é a postura de Tomé, uma atitude bastante cética diante do anúncio dos apóstolos, do anúncio dos seus pares, dos seus irmãos, que caminharam por 3 anos, mas ele se mostrou completamente cético, o que mostra que Tomé realmente não estava bem. E alguns dizem que talvez a melancolia tenha levado a essa postura, a desesperança. Seja como for, agora o Senhor novamente se apresenta aos apóstolos. É a segunda vez que Jesus se apresenta. E a alegria daquele reencontro continua, porque o Senhor está vivo. E é claro que Tomé foi completamente impactado pela presença de Jesus, certamente tomado de alegria, de surpresa, mas abençoado com a bendita presença do Senhor. E o efeito daquilo foi maravilhoso, porque ele diz ao Senhor: Senhor meu e Deus meu. E nós podemos dizer que nesse reencontro maravilhoso, algumas lições nós podemos aprender no reencontro de Jesus ressurreto com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e agora pela segunda vez. E a primeira lição que eu compartilho com os irmãos é que esse reencontro maravilhoso mostra que Cristo vivo é uma realidade. Cristo vivo é uma realidade. E é por isso que os cristãos passaram a guardar o primeiro dia da semana. E é por isso que o primeiro dia da semana recebe o nome de domingo, de Dominus, em latim, significa Senhor. É o dia do Senhor, o dia que nós reservamos para adorar o Deus que é vivo. Cristo vivo é uma realidade. E quando nós notamos ali, em Atos dos Apóstolos, quando eles vão então eleger quem seria o próximo apóstolo a formar o colégio apostólico, nós percebemos que um dos requisitos, e o requisito principal, é que um deles deveria ser testemunha do quê? Da ressurreição, porque Cristo vivo é uma realidade. E por isso Tomé, esse encontro maravilhoso, pôde notar que Cristo vivo é uma realidade na sua vida e na vida de todos os cristãos. Uma coisa interessante a respeito do túmulo de Jesus, que está vazio, mas diz a história que há 150 anos atrás, um indiano muito rico, o Marajá, mandou fazer um tapete preciosíssimo, com uma riqueza tremenda, para adornar o túmulo de Maomé. E esse tapete foi feito. Porém, o homem que mandou fazer esse tapete, ele faleceu depois, de maneira que esse tapete não foi doado, e ficou na família por mais de 100 anos. E estima-se que aquele tapete tinha em torno de 2 milhões de pérolas, portanto era um tapete preciosíssimo. E em 2009, portanto há 11 anos atrás, esse tapete foi a leilão. E estima-se o preço inicial desse tapete em 5 milhões de dólares. E eu fico pensando que nenhum tapete na face da terra, por mais caro, rico, precioso que seja, pode adornar o túmulo de Jesus. E por quê? Porque Ele está vivo. Porque Cristo vivo é uma realidade.
E é isso que, nesse encontro maravilhoso, Tomé pôde perceber, pôde vivenciar que Cristo vivo é uma realidade na sua vida, na minha vida, na vida dos cristãos espalhados pela face da terra. Agora, também é verdade que ele não presenciou isso logo no início, no terceiro dia, porque não estava junto com os demais. E também isso nos ensina sobre a importância de estarmos juntos e da comunhão. É verdade que nesse momento da pandemia, da reclusão social, não podemos nos encontrar, mas as famílias podem se reunir nos seus lares para adorar o Senhor, porque isso é comunhão. E por não estar juntos com os demais, o próprio Tomé perdeu a comunhão com Cristo vivo. E Cristo vivo é uma realidade. Por isso, um sábio da Idade Média disse que no culto os anjos estão presentes. E diz o sábio: e se eu não estiver presente, o que dirão os anjos? E os anjos então dirão: por que fulano de tal não está orando junto com os seus irmãos? E continua o sábio dizendo: pois bem, alguém muito maior que os anjos, infinitamente maior que os anjos, está presente quando nós adoramos a Deus. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, disse aquele que é maior que os anjos, eu estou no meio de vós. Então a comunhão é importante, não porque chama a atenção dos anjos, mas porque é a adoração ao Cristo vivo, que está vivo. E essa é uma realidade e que Tomé pôde presenciar naquele reencontro maravilhoso. Mas tem uma outra lição que eu noto também desse reencontro. É que, meus irmãos, aquilo que nós falamos e que nós pensamos a respeito de Cristo tem uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande. O Senhor Jesus se apresenta aos apóstolos e diz: paz seja convosco. No versículo 27 ele diz assim: e logo disse Jesus: Tomé, põe a tua mão na minha mão, põe a tua mão ao meu lado. E no versículo 29 Jesus diz: porque viste, creste. A primeira conversa depois da saudação foi que Jesus confronta o posicionamento de Tomé. Porque nesse reencontro maravilhoso, além de mostrar que Cristo vivo é uma realidade, mostra também que aquilo que nós falamos e pensamos de Cristo tem uma importância tremenda. Tanto é que o Senhor confrontou o posicionamento de Tomé. Quantas vezes no Novo Testamento a gente lê que os discípulos vêm pelo caminho conversando, vêm pensando, vêm refletindo, vêm confabulando, e quando eles se aproximam de Jesus, Jesus diz o seguinte: o que é que vocês vinham falando pelo caminho? Por que é que vocês vêm arrazoando nos vossos corações? Ou seja, aquilo que nós pensamos e falamos de Cristo tem tremenda importância. Tomé havia falado: se eu não vir as marcas, as suas mãos, de modo algum eu vou acreditar. E quando Jesus se apresenta no colégio apostólico, a primeira pergunta, o primeiro diálogo foi com aquilo que Tomé disse, com os seus pensamentos. Porque aquilo que nós falamos e pensamos a respeito de Cristo tem total importância. Isso também traz a nós, meus queridos, uma lição muito importante. Quantas vezes as pessoas, às vezes, contam piadas que são maledicentes, desrespeitosas,
carregadas de uma vulgaridade e que envolve o nome do Senhor. Quantas vezes as pessoas falam frases indecorosas, inadequadas. Aquilo que nós falamos e pensamos a respeito de Deus, de Cristo, tem uma importância tremenda. E a palavra de Deus diz em Mateus 12, que toda palavra frívola que pronunciarem os homens hão de dar contas no dia do juízo. Isso mostra que aquilo que nós pensamos e falamos a respeito de Cristo tem grande importância. Nós vivemos numa sociedade que é bastante cética, numa sociedade em que, em parte, tem a presença do ateísmo, numa sociedade que muitas vezes destila o seu liberalismo, o seu racionalismo, a sua incredulidade, mas aquilo que nós falamos e pensamos a respeito de Cristo tem toda a importância, e dela nós daremos conta no dia do Senhor. E esse reencontro maravilhoso mostra isso. Existiu na Alemanha do século XVIII uma mulher, uma condessa, e que foi conhecida na história como uma mulher ímpia, uma mulher incrédula, que rejeitava e desdenhava a respeito de Deus, das Escrituras e a respeito da vida depois da morte. E a incredulidade daquela mulher era tamanha que ela deixou escrita no seu testamento que quando ela morresse, ela queria que o seu túmulo fosse colocado uma pedra enorme, um granito, e que fosse acorrentado com enormes correntes, e que na lápide fosse escrito a seguinte frase: esse túmulo foi comprado por toda a eternidade e nunca mais será aberto. Você nota uma incredulidade tremenda, uma falta de fé na vida futura. E por ironia do destino, onde está esse túmulo? No cemitério da Alemanha, uma semente germinou no meio daquelas pedras, enormes pedras, e cresceu ali uma árvore. E aquela árvore, as raízes daquela árvore arrebentou aquele bloco de pedra, de maneira que podemos dizer que naquele cemitério é o único túmulo que está aberto. Sabe por quê? Porque aquilo que nós pensamos e falamos a respeito de Deus tem grande importância. Quando Tomé está ali e vê o Senhor Jesus diz a ele: põe a tua mão aqui, põe a tua mão do meu lado, não sejas incrédulo, sejas crente. E a palavra de Deus diz que se nós não acreditarmos numa vida com Jesus depois da morte, então somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa sociedade também vive o momento do neoateísmo, que tem destilado um ódio, um veneno contra Deus, contra a religião, contra a Escritura Sagrada, contra Cristo. Acredito que um dos maiores nomes do movimento neoateísta seja Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado Deus no Delírio. E ele chegou mesmo a dizer que os religiosos que lessem o seu livro, no final se tornariam ateus. Sam Harris, neurocientista americano, no seu livro Despertar, Espiritualidade sem Religião, o que já é um fiasco, porque como que pode existir espiritualidade sem religião? Mas ele propõe um tipo de meditação estranha, podendo ser inclusive a base de algo que cause torpor. O que você nota? Uma espiritualidade sem religião, um neoateísmo crescendo, se expandindo,
Mas nesse reencontro maravilhoso a gente percebe que aquilo que nós pensamos e falamos sobre Deus, sobre Cristo, tem toda a importância do mundo. E é isso que Tomé presenciou nesse momento. As pessoas desacreditam muitas vezes dessa realidade, mas Cristo é uma realidade presente na nossa vida, presente na igreja, e eu creio que seja presente também na sua vida. Existe uma outra grande lição a respeito desse reencontro maravilhoso, que nos ensina o seguinte: a fé, ela é baseada na revelação de Deus, e não na experiência. Porque Tomé queria uma experiência, mas a fé é baseada na revelação de Deus, e não naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo. E essa é a grande lição que esse texto também nos ensina. E a evidência está na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé está baseada na revelação da Escritura Sagrada, não na minha experiência, não naquilo que eu vejo, naquilo que eu experimento. Quando Jesus se apresenta aos discípulos do caminho de Emaús, ele fala a respeito das Escrituras. Quando o Senhor se apresenta pela primeira vez aos apóstolos, ele explica tudo o que estava acontecendo através das Escrituras. Então a fé, ela é baseada na revelação e não na experiência. Não significa, meu irmão e minha irmã, que não existem evidências a respeito da ressurreição de Jesus. Existe sim. Ele se apresentou àquelas mulheres, ele se apresentou a Pedro, aos 10 apóstolos na primeira vez, aos discípulos do caminho de Emaús, agora aos 11 apóstolos, aos 7 discípulos no mar de Tiberíades. Paulo diz que há mais de 500 pessoas na Galileia, e se apresentou também ao apóstolo Paulo. Ou seja, a fé, ela é baseada na revelação e não na experiência. As pessoas costumam dizer que aquelas mulheres tinham ido ao túmulo errado, que é um absurdo, porque o túmulo de Jesus estava guardado pelos soldados. Havia uma pedra naquele caminho, era o túmulo de um homem rico, de José de Arimateia, tudo para desacreditar o cristianismo, mas a nossa fé está baseada na revelação de Deus. A teoria do mito, que diz que o corpo de Jesus foi roubado por seus discípulos, e Justino Mártir, servo do Senhor que viveu no século II, dizia que até aqueles dias ainda se propagava essa ideia. Mas a fé em Cristo Jesus está baseada na revelação de Deus e não na experiência. A palavra de Deus diz que se com a tua boca confessar e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Por isso, meus queridos irmãos, diante desse reencontro maravilhoso, nós aprendemos que Cristo vivo é uma realidade. Aprendemos que aquilo que nós falamos e pensamos a respeito do Senhor tem toda a importância do mundo. E aprendemos que a fé é baseada na revelação e não propriamente na experiência. Espero que você tenha aprendido essa lição e que você possa meditar cada vez mais nesse reencontro maravilhoso, e que um dia haveremos de reencontrarmos com o Senhor na glória no dia final. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu quero convidá-lo mais uma vez a orar, a curvar sua fronte, a ter uma palavra com o Senhor. Querido Deus, aquelas pessoas que ouviram, Senhor, sobre a experiência de Tomé no reencontro com Jesus, sobre Cristo vivo ser uma realidade, sobre a importância de pensarmos e falarmos a respeito de Cristo, daquilo que está revelado nas Escrituras, sobre a fé ao Deus que é baseada na Tua revelação, que tudo isso possa ser encarnado no nosso coração. Abre, Senhor, a mente daqueles que nos ouvem, através do Teu poder, do poder do Teu Espírito Santo. Agora, Deus, dá-nos uma semana guardada debaixo das Tuas mãos benditas. E cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, ó Deus, estejam debaixo das Tuas mãos benditas, debaixo da Tua bênção. Recebe, Pai, a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar nesse momento a bênção antiga. Se você souber, você pode cantar conosco. Cante aí conosco a bênção antiga. Que da vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol amolece o teu viver, que a chuva passe sobre o teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus se segure nas tuas mãos, e o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. E que seja assim, pelos séculos dos séculos. Amém.